E aí, gente, eu sou o Matheus, integrante do PET SI, e a gente está trazendo a oficina de terminal para vocês. Nas aulas online, eu que vou estar dando essas aulas, todas elas no online, no presencial no dia 20, começando no dia 20, né? Dia 20, 21, 23 e 24 a gente vai passar essas oficinas presencialmente, e outros integrantes do grupo vão estar lá também para dar aulas e para ajudar vocês. Enfim, para começar a falar sobre a oficina de terminal, a gente vai discutir o que é o terminal. O terminal é uma interface, beleza? O terminal é uma maneira da gente interagir com o nosso sistema operacional. Então, para vocês terem um exemplo mais visual, a gente tem essa imagem. Então, isso é o terminal, beleza? E a gente utiliza ele para a gente conseguir interagir com o sistema operacional. Então, a gente consegue performar diversas coisas, realizar diversas tarefas que envolvem o sistema a partir do terminal. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, copiar um arquivo, eu posso fazer isso através do terminal, ok? E a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Só que para a gente entender um pouco mais sobre os diversas palavras que a gente acaba esbarrando quando a gente estuda sobre o terminal, a gente vai entrar um pouco mais profundo sobre a história do terminal. E a gente vai voltar para uma época onde, principalmente, né, para interagir com o computador, principalmente a gente tinha duas maneiras. A gente tinha os teletypes e os cartões perfurados. E a gente vai falar um pouco sobre os teletypes que foram os primeiros terminais que a gente teve. Então, um teletype consistia de um teclado e de uma impressora, beleza? Então a gente tinha um teclado e uma impressora. A gente interagia, a gente enviava dados, né, através do teclado e recebia uma saída através da impressora. Então ela tinha uma saída através da impressão de um papel, ok? Então ali teria dados que a gente poderia analisar que veio do computador, ok? O Teletype hoje, né, Teletype ou TTY, hoje é um console virtual, um virtual console. Então, a gente pode acessar ele na maior parte das distribuições Unix, a partir do atalho de teclado Ctrl Alt F1 até Ctrl Alt F6. E aí ele vai dar pra gente uma interface em que a gente vai poder logar e se autenticar. Então ele vai perguntar ao nosso usuário, nosso login, e a gente vai colocar nossa senha. Assim que a gente estiver autenticado, a gente vai poder ter acesso aos mesmos comandos que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai poder entrar nessa tela e começar a interagir com o sistema da mesma maneira que a gente faria com um terminal. Beleza? Mas não esse terminal aqui, né? A gente vai chegar nisso. Então os primeiros terminais eram assim. Para fechar esse assunto do TTY, né, os terminais em gerais, eles eram conectados a mainframes e mini computadores. E aí esses mainframes e mini computadores que processavam a entrada que a gente tinha a partir de dados que o usuário mandava a partir do teclado, beleza? Então o que acontecia era que os terminais eles eram conectados a outros computadores, né? Os teletypes conectavam a mainframes e mini computadores esses que não são computadores pequenos, tá? Para quem não sabe. Para entrar mais em detalhes, né? Já que eu vou explicar o mini computador, vamos falar do mainframe. O mainframe era um computador muito grande, né, naquela época. Hoje a gente ainda tem mainframes, mas naquela época os mainframes eram computadores que poderiam ocupar o espaço de uma sala. E anos depois surgiu o mini computadores, que eram versões menores dos mainframes, que eram mais baratas. Claro, mais baratas quando comparadas a mainframes, beleza? Porque naquela época, né, eu não vou falar em termos de valores absolutos, porque o dólar naquela época, o dólar hoje tinham pesos diferentes, mas naquela época era um negócio muito caro, beleza? Mesmo um mini computador ainda era algo inviável para a maior parte das pessoas. Então, a gente tinha terminais que eram conectados a esses mainframes mini computadores, como eu estava dizendo, eles processavam os dados que vinham a partir do teclado e o output vinha a partir de um papel, por exemplo, né, que era impresso. E lá na década de 70 e 80, a gente teve o avanço na tecnologia, coisas como os monitores de tubão, né, que providenciaram os displays CRTs, né, que vêm dos displays CRTs, e os microprocessadores, eles, assim como essas tecnologias avançaram, os terminais avançaram também. Então, a gente levou, essas descobertas levaram a esses aprimoramentos, né? Porque a gente tinha
tecnologia desde em 1800 alguma coisa a gente tinha uma espécie de teletype também, mas foi o avanço dessas coisas que também fez o avanço dos terminais. Então a gente conseguiu ter cor e gráficos nos nossos computadores, beleza? E com isso, né, como você pode ver nessa foto, se eu não me engano essa foto é de 1983, um dispositivo de 1983 da HP, nessa época já estava começando, né? Já fazia pouco tempo que tinha começado a alavancar o número de vendas de computadores de uso geral. Porque agora a gente levou, né? Essas descobertas levaram a interfaces gráficas. Então agora os usuários poderia ter uma possibilidade de ter usuários menos técnicos. Então, os usuários agora tinham uma maneira de interagir de uma maneira mais intuitiva com o computador. Porque agora a gente tem menus, a gente tem botões, a gente tem ícones, né, as checkbox. Então, ficou mais fácil de interagir com o computador. Em vez de a gente ter que usar algo como isso, a gente começa a usar algo como isso. É claro que essa print é uma coisa mais arcaica também, né? Esse é o Lisa, se eu não me engano, da Apple. E, enfim, ainda é algo diferente do que a gente tem hoje, né? Que seria algo assim, por exemplo. Mas enfim, já era algo mais intuitivo para a maior parte das pessoas, o que possibilitava mais gente a usar isso sem ser alguém da área, assim, alguém específico que estuda computadores ou algo do tipo. Então, voltando novamente para a pergunta do que é o terminal, a gente vai responder mais uma vez. Só que a gente vai ter que ter uma correção. Porque agora que a gente entendeu sobre os primeiros terminais, a gente entendeu um pouco sobre o passado do terminal, a gente tem que corrigir. Porque o que a gente vai ver nesse curso não é exatamente sobre o terminal. A gente vai interagir mais com um emulador de terminal, beleza? Então a gente vai parar de perguntar o que é o terminal e perguntar o que é o emulador de terminal. E o emulador de terminal, assim como o Teletype, né? O Teletype é uma interface para mini computadores. Esses teletypes antigos, eles eram dispositivos físicos, beleza? Então o emulador de terminal, ele emula esses dispositivos físicos. E aí, a gente não fala, né, como vocês perceberam, a gente não fica falando emulador de terminal, a gente fala só terminal, mas a gente está se referindo ao emulador de terminal, ao emulador de um terminal físico, beleza? Então, o emulador de terminal, a gente interage com o emulador de terminal, a gente manda o nosso comando lá, então a gente interage com o emulador de terminal, o emulador de terminal interage com uma coisa chamada shell, o shell interpreta nosso comando, executa ele, mostra os resultados pra gente, e a gente consegue performar o que a gente quer. Então, o emulador de terminal, como eu falei, ele interage com... a gente manda nossos comandos dentro do emulador de terminal para o shell, ok? E o que é o shell? Tá? A tradução de shell seria concha, ok? Então, a concha, por que concha? Primeiro, né, para saber que o shell é um programa, ok? Ele é o programa que vai interpretar nossos comandos, executá-los e mandar a saída deles para a gente, ok? E por que o shell, por que é uma concha, né? Porque a gente chama o shell de concha? Essa imagem aqui, ela vai ajudar a gente a entender isso. Então, no nosso computador, a gente vai ter uma camada do hardware aqui, que vai ser a parte física do nosso computador. E, enfim, nesse nosso computador físico, a gente vai colocar um sistema operacional, né? Por exemplo, o Windows, o Linux, tanto faz, o macOS. E a gente vai interagir com o sistema operacional a partir do shell. E o shell, se vocês verem, se vocês prestarem atenção, ele acaba cobrindo totalmente o kernel. O kernel que é a parte principal do nosso sistema operacional, porque é ele que vai garantir os recursos como gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, etc. Então, o shell, ele é uma concha porque ele está aqui cobrindo o kernel. O kernel que vai realmente fazer o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero copiar um arquivo de um lugar para o outro, eu vou fazer o comando que copia o arquivo, eu vou mandar ele para o shell, e o shell vai fazer com que o kernel dê os recursos para isso, beleza? Então, o kernel é a parte principal de um sistema operacional. E é por isso que ele tem o nome kernel, né? Kernel vem de núcleo. Então, ele é um núcleo de um sistema operacional que vai garantir as size calls, vai garantir o gerenciamento de memória, gerenciamento de processos e etc. Ok? Enfim. Então a gente tem, como eu falei, o shell ele é um programa e a gente tem diversos shells, ok? Então, o primeiro shell que a gente teve no Unix foi o Thompson Shell,
que tem esse nome porque o cara que desenvolveu ele se chama Ken Thompson, que desenvolveu esse shell, esse programa, na Bell Labs em 71. Porém, em breve, perceberam que esse Thompson Shell, ele não agradava para o que a galera precisava, ok? Então ele não era de agrado da maior parte das pessoas. Eles perceberam que eles precisavam de algo melhor. E aí surgem outros shells, ok? Aqui tem um salto temporal, né, de 6 anos, porém durante esse tempo a galera não ficou só esperando lançar outro shell, eles alteraram o próprio Thompson Shell, e enfim, nessa lista mesmo aqui, como vocês vão ver, ó, tem várias opções, só que não são só elas, ok? Então entre esses shells que eu estou listando, vai ter outros que eu não coloquei, e talvez até depois, né, o último que eu coloco aqui é o Fish, depois dele deve ter muitos outros shells que eu não cheguei a colocar aqui, porque não é relevante, beleza? Então eu estou colocando alguns dos principais. Então, depois do Thompson Shell, a gente teve o Bourne Shell, que também tem esse nome por causa do cara que criou ele, desenvolveu ele, que é o Stephen Bourne, que desenvolveu ele na AT&T em 77, né, que foi em 77 foi o primeiro lançamento, né? Esses anos que estão aí são os anos que teve onde ficaram disponíveis esses shells, né? A gente também teve o C-Shell, que foi desenvolvido na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e acho que por isso que ele tem o C do C-Shell, porque foi desenvolvido na Universidade da Califórnia de Berkeley. Ou talvez seja porque o C-Shell se baseou muito, né, na linguagem C como um modelo, né? Continuando, a gente teve o Korn Shell, o KSH, que tem esse nome por causa do desenvolvedor, David Korn, que também desenvolveu ele na Bell Labs em 83. E a gente teve o Born Again Shell, o Born Again Shell ou Bash. Então, aqui na lista, até agora eu vou dar uma ênfase em 2 shells. O Bourne Shell, que foi desenvolvido pelo Stephen Bourne na AT&T, todos esses shells, eles acabaram que se basearam nos seus predecessores para aprimorar diversas funções e surgir com novas funções. Então, o Bourne Shell, que melhorou muitas funcionalidades que já tinha no Thompson Shell e surgiu com outras inúmeras, ele foi um shell que até hoje ele está disponível na maior parte das distribuições Linux. Quando a gente loga como usuário root, que é um superior usuário, um usuário mais poderoso, a gente geralmente está nesse shell. Beleza? E o Born Again Shell, o Bash, que ele veio para reformular o Born Shell, ele é um shell que é padrão na maior parte das distribuições, até hoje, ok? Então, o Bash, que é até mesmo onde a gente vai interagir durante a nossa oficina, ele ainda é amplamente usado. E continuando, a gente tem o Z-Shell, que veio nos anos 90, e é o shell que eu utilizo na minha máquina, pessoal. A gente também teve o Fish, em 2005, que enquanto todos esses shells, eles têm a capacidade de configurar diversas outras coisas e colocar, habilitar funções que geralmente vêm desabilitadas e a partir de configurações, né, a gente conseguir novas funções, né, principalmente o Z-Shell, né, o Z-Shell, ele é um shell que a gente consegue estender as capacidades deles muito, ok? Então a gente pode configurar muita coisa com o Z-Shell. Em contrapartida, o Fish ele já vem com quase muita coisa, ele vem com quase tudo que a gente faz no Z-Shell já configurado de fábrica. Então a gente instalou ele, a gente já tem muitas capacidades ali já disponíveis sem precisar configurar muita coisa, ok? E o Fish, ele realmente tem essa proposta, né, de ser uma coisa mais amigável com o usuário, algo mais simples de se entender, de se usar e de se configurar. Apesar disso, eu prefiro o Z-Shell. E o Bash está aí na máquina de muitas pessoas, né? Até mesmo no Mac ainda vem com uma versão um pouco mais antiga do Bash, por motivos de licença, né? De direitos, né? De algumas licenças do GNU Linux. Ele vem com a versão mais antiga, mas ele também está disponível lá. Enfim, continuando, agora que a gente tem um pouco do entendimento dessas coisas, a gente vai configurar nosso ambiente que a gente vai ter o nosso terminal. Então, para a gente conseguir performar nossos comandos, etc., a gente vai interagir com uma ferramenta do GitHub. Então, para a gente continuar, a gente vai precisar de ter uma conta no GitHub. Se você não tiver uma conta no GitHub, você vai ter que criar uma.
e logar nela, ok? E eu queria, né, falar um pouco sobre o Visual Studio Code, que é um editor de texto usado por muitos desenvolvedores, eu acho que é o mais usado hoje, né, o mais famoso, e muita gente conhece o VS Code, mas não sabe que a gente pode usar ele na internet, no browser, sem instalar nada. Então, a gente pode usar o VS Code de diversas maneiras, vários serviços provêm um VS Code para a gente usar na nuvem, e um desses serviços é o CodeSpaces do GitHub. Então a gente tem o GitHub CodeSpaces, que fornece para a gente aqui um VS Code, como você pode ver, e você percebe que ele está no navegador, porque tem aqui o URL aqui em cima, e a gente pode, então, desenvolver na nuvem. Mas beleza, esse é oficina de terminal, então a gente não quer desenvolver nenhuma aplicação ou algo do tipo. Porém, o VS Code aqui no CodeSpace, ele é só a interface, tá? Ele é só a parte da frente que a gente está vendo. Por trás desse VS Code, a gente tem uma máquina virtual. E essa máquina virtual, ela dá pra gente um espaço pra gente desenvolver, onde a gente pode ter permissões de administrador também. Então, por isso que tem esse nome, CodeSpace, é um espaço de código. Ele vai dar um espaço para a gente desenvolver, onde a gente vai ter permissão para fazer tudo que a gente quer ali. Então, a gente vai ter essas permissões e a gente vai ter o que a gente chama de um container. Então, a gente vai ter um espaço nosso que a gente pode fazer diversas funções. E é por isso que eu escolhi o CodeSpaces, porque poderia ser difícil para muitas pessoas ter que parar para, sei lá, a maior parte das pessoas vai ter um Windows. E aí elas não vão saber acompanhar, às vezes elas não vão querer instalar algum tipo de emulador, seja uma VirtualBox, seja instalar o WSL, enfim, talvez seja um pouco mais difícil. E aí eu vou estar em um ambiente, você vai estar em um outro ambiente, o cara do seu lado vai estar em um outro ambiente. Então, vamos todo mundo usar o mesmo espaço para codar, para testar nossos comandos e aprender, porque fica mais fácil da gente se comunicar. Então a gente vai usar o CodeSpace também, por ser uma solução incrível para evitar espaço de ter que configurar tudo e todo mundo ter uma configuração diferente, né? E aí complica tudo. Então, quando eu vou clicar aqui em CodeSpaces para abrir o site do CodeSpace, e eu já tenho minha conta no GitHub. Se vocês não tiverem, vocês vão clicar em Sign Up aqui em cima, e eu vou clicar em Sign In. Antes eu vou mostrar para vocês que aqui tem alguns planos, né? Então aqui ele fala algumas vantagens de usar o CodeSpace. Então, aqui, ó, todo o poder do seu editor favorito, né? Que ele fala que seria o VS Code, mais rápido que o seu notebook, mais rápido que o seu laptop. E aí ele fala que você pode configurar uma máquina com até 32 núcleos, com até 64 GB de memórias, e que basicamente se configure em menos de 10 segundos. Ok? Então, a gente não vai usar uma máquina de 32 cores e 64 GB, a gente vai usar uma máquina mais fraca, só que ele oferece até isso aqui. Obviamente, nada vem de graça, e para usar uma máquina de 32 cores, a gente vai ter que pagar por isso. Então, aqui vai ter a comparação de algumas máquinas aqui embaixo, e aqui tem o preço de todas elas. Só que, de graça, a gente tem até 60 horas por mês para usar essa ferramenta. O que permite, o que é perfeitamente, né, o que é perfeito pra gente, né, para essa oficina de terminal. Se encaixa como uma luva, beleza? 60 horas é muito mais do que o suficiente. Além disso, se você tiver interesse nessa solução, se você é um aluno da USP, você pode solicitar para o GitHub te dar o GitHub Student Developer Pack. Então, o que acontece? Se você for um estudante, o GitHub oferece de graça diversos produtos, beleza? Um deles aqui é o CodeSpace. Então, eles te dão acesso de nível Pro de graça assim, enquanto você for um estudante. É só você solicitar. Quando eu solicitei, há uns anos atrás, eu consegui o GitHub Student Developer Pack mandando a minha matrícula que eu peguei lá no Jupyter. Tá? O Jupyter que é o site da USP que a gente usa, por exemplo, para ver nossa grade horária, para fazer rematrícula, etc. Então eu fui lá, peguei um PDF que provava que eu sou um aluno da USP, que era o PDF da minha matrícula, enviei pro GitHub e, tipo, sei lá, em questão de horas, assim, eles já me aprovaram. Então, você pode clicar aqui nesse botão verde, Sign Up for Student Developer Pack, e o link é o education.github.com, ok? Se você digitar só isso, eles já vão te mandar para essa página, né? Aí você vai clicar em Join Global Campus, não?
ou é student? Mas eu vou deixar aqui, ó, Student Developer Pack. Student Developer Pack. Eu também deixo esse link direto aqui na descrição para vocês e quando for presencial eu também posso gerar um link mais curto para a gente conseguir fazer esse cadastro. Enfim, um último adendo, claro, só para dar mais possibilidades para vocês, é que muita gente pode não ter um computador muito bom no curso, ou até mesmo não ter um computador, ok? Você não tem um laptop, você só tem, sei lá, um tablet ou um celular. Cara, às vezes você pode usar uma solução dessas para você conseguir levar até o final da faculdade. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um tablet. Você pega um adaptador USB, conecta nele, conecta seu teclado e você tem um ambiente para desenvolver tão poderoso quanto o laptop de qualquer um da sua sala, ok? Então essa é uma solução que abre muitas portas para a educação em geral, até mesmo para pessoas que não têm recursos financeiros. E eu já conversei com algumas pessoas sobre o GitHub Codespace, né? Não só sobre essa solução do Codespace, tem outras também, como o Replit. Então, algumas pessoas falam, porque eu usaria isso e não baixaria o Codespace, mas tá aí um motivo. Às vezes você não tem o poder computacional que você quer para fazer algum tipo de coisa. E aí o GitHub Codespace está aí para isso, tá? Então, clicando em Get Started, acho que ele vai mandar a gente para logar, se eu não me engano. Tá, não é aqui. Mas vamos subir aqui, vamos lá pro topo da página e colocar no Sign In. Então, aqui a gente vai logar ou se cadastrar, dependendo do seu caso. Eu vou logar na minha conta. Aqui eu tô logado já. Vou clicar em Get Started for Free. Ele vai mandar aqui para essa página. Então aqui a gente vai ter algumas opções. Eu vou colocar em tela cheia esse aqui. A gente vai ter algumas opções de configuração, alguns templates. E a gente vai vir aqui no Blank. Ele vai criar basicamente nada pra gente, nada de já pré-configurado. A gente vai clicar em Use this template. E aí ele vai abrir pra gente um Codespace. Ele vai configurar aqui. E em poucos segundos a gente já está pronto. E a gente tem um VS Code aqui para a gente começar a desenvolver alguma coisa ou interagir com o terminal. Eu poderia ir mais além e começar a colocar no tema Dark, como todo mundo gosta. Só que, como eu não sei se vocês vão ver no celular, num tablet, numa TV, se alguém tem alguma dificuldade para enxergar, eu vou deixar nesse contraste do branco aqui, no tema Light mesmo, porque fica mais fácil para todo mundo conseguir visualizar. Talvez irrite alguns, mas ainda é visível para todos. Então, esse é o melhor. Além disso, eu vou um pouco mais além e vou aumentar muita fonte aqui, para aqueles que vão ver no celular, ou tem alguma dificuldade para ver. E eu vou vir aqui e eu tirar essa parte, tá vendo? Eu vou diminuir o tamanho dessa parte até ela sumir. Porque a gente vai usar só o terminal. Então, se o seu terminal não estiver aberto, você pode apertar Ctrl Shift e embaixo do seu ESC, em cima do seu tab, dependendo do padrão do seu teclado, você vai ter as aspas. E aí você vai dar Ctrl Shift e aí a aspa simples, beleza? Então, eu tô apertando aqui, abriu vários, mas deixa eu fechar aqui para vocês verem. Às vezes, se vocês estavam sem nada, vocês podem vir aqui, apertar e abrir o terminal. Beleza, então a gente tá aqui no terminal. Estando dentro do terminal, a gente vai começar a inserir nossos comandos. Para começar, a gente vai falar sobre o que é um comando. O comando vai ser o nome da ação que você quer performar, beleza? Então, a ação que você quer performar é o que a gente chama de comando. Para começar, a gente vai dar o comando chamado pwd. O comando pwd vem de print working directory. Então, print working directory. Basicamente, ele mostra o diretório atual, ok? O print de imprimir, ele é também usado para mostrar algo. Então, ele vai mostrar para mim o diretório de trabalho. O que é o diretório de trabalho? O diretório de trabalho é o diretório atual que eu estou. Então, assim como eu estou numa interface gráfica, e aí eu, sei lá, vai, no seu PC, ou até no seu Android, no seu iPhone, você vai ter lá as suas pastas. Então você vai ter uma pasta de downloads, uma de música, uma de fotos, não necessariamente assim, mas algo parecido. Uma pasta de vídeos. E aí, vamos supor que você quer entrar na pasta de fotos. Você dá 2 cliques nela e entrou, beleza? O que acontece? Você vê como eu agora estou dentro daquela pasta de fotos? Então, esse é o diretório atual que eu estou agora. É meu diretório de trabalho, né? O Working Director ou o diretório atual. Então, essa é a pasta que eu estou agora. Então, tudo que eu fizer, por exemplo, se eu criar uma pasta, onde que ela vai criar? No meu diretório de trabalho, no meu diretório atual, que é a pasta fotos que eu estou agora. Ele vai criar aqui.
ok? Então, é a mesma coisa com os comandos. Os comandos que eu performar, eles vão executar em que contexto? No contexto da pasta que eu estou agora, ok? E para descobrir a pasta que eu estou agora, a gente usa esse PWD, que é o Print Working Directory. Então, eu vou aqui escrever PWD, vou dar Enter, e aí eu já consegui aqui descobrir a pasta que eu estou, que é a /workspaces /codespace blank. A gente poderia ter visto por aqui, mas não necessariamente você... quer dizer, como todo mundo vai estar no Codespaces, vai estar desse jeito. Mas, por exemplo, aqui no meu terminal do meu computador, vocês vão ver que meu terminal é diferente, tem uma saída diferente. Aqui ainda mostra a pasta que eu tô, tá falando meu usuário em vídeos, por exemplo, né? Então, esse é o nome do meu usuário e ele tá dentro desta pasta. E aí eu coloco meus comandos aqui embaixo. Isso é tudo bem configurável, tá? O que vem aqui de já configurado no Codespaces é desse jeito. E aí ele mostra pra gente aqui a pasta que a gente já tá no momento. Então, essa pasta que a gente tá é a pasta que o Codespaces já abriu pra gente. Normalmente, quando a gente já abre um terminal, por exemplo, eu vou abrir um terminal aqui novo no meu computador, ele vai estar em uma outra pasta, que é a pasta home do meu usuário. A pasta home é a casa do meu usuário, é onde todos os arquivos do meu usuário ficam. Então, é aqui onde fica essa pasta que estava aqui, ó, de desktop, documents, downloads, music, pictures, projects, public. Então, essas pastas elas residem dentro da minha home. Tá? Se você estiver no Windows, você vai perceber que cada usuário tem sua pasta. Também é um padrão seguido por diversos sistemas operacionais, ok? A sintaxe pode ser diferente, né? O nome das pastas pode ser diferente. Sintaxe não, perdão. O nome das pastas podem ser diferentes dependendo do seu sistema, mas geralmente é essa pasta que você vai tá quando você abre seu terminal. Não é o nosso caso aqui, porque o Codespaces abre em outra pasta, ok? E quando a gente abre o Explorer do VS Code, ele mostra que aqui não tem nenhum arquivo, correto? Vamos supor, né, isso aqui é a interface gráfica falando pra gente que não tem nenhum arquivo. Como que a gente faz para visualizar os arquivos que estão nessa pasta, no nosso caso, para ver que não tem nenhum arquivo, a partir do terminal? A gente usa um outro comando, que é o comando ls. ls vem de list, de listagem. Ele vai listar as pastas, os arquivos e pastas que estão aqui. Então, se eu apertar ls, não vai aparecer nada, porque não tem nenhum arquivo aqui mesmo, ok? Enfim. Então, esses são alguns comandos, e a gente pode passar também algumas opções para os comandos. Então, no meu caso aqui, eu vou passar uma opção para o comando ls, e uma opção geralmente vai começar com um hífen, né, um traço ou dois traços. Eu vou passar com dois traços a opção all. A opção all, ela, além de ser uma opção, ela é uma flag. Uma flag é uma opção que não aceita um argumento. Então, algumas opções, vamos supor que essa opção all, ela não é uma flag, tá? Ela é uma opção que aceita alguma coisa. Então, às vezes, a gente vai passar uma opção e a gente vai ter que passar outra coisa junto com ela. Quando tem que passar essa outra coisa, aí ela é uma opção. Uma flag, ela não precisa passar nada. Você só fala você só coloca ela que ela vai performar algo já. Então, ela é uma flag, é uma opção booleana, tá? Ela é verdadeira ou falsa. Ela liga ou desliga algum tipo de função. Aqui no meu caso, quando eu passo a flag all, eu estou ligando a função tudo. All é uma tradução de tudo. Então ele vai exibir todos os arquivos nessa pasta. Por quê? Porque assim, quando eu uso o comando ls, ele não lista tudo por padrão. Ele lista tudo que é visível. Mas a gente tem alguns arquivos que são arquivos escondidos. A gente tem algumas coisas que são escondidas. Essas coisas escondidas, geralmente vão começar com um ponto. Então aqui no nosso caso, ele mostrou já pra gente, quando a gente passa a flag traço all, que a gente tem o ponto e o ponto. O ponto, um único ponto, representa o diretório atual. Então, dentro da pasta que eu tô, tá falando que tem esse ponto, que representa a própria pasta atual. E a gente tem os dois pontos, que representa a pasta que vem antes da pasta que eu tô. É a pasta pai dela, beleza? Então, só para me exemplificar com a interface gráfica, se eu tiver aqui em Pictures, a pasta pai da Pictures é a pasta que eu estava antes, que é a Home Match. Por quê? Porque a Pictures está dentro dessa Home Match aqui. Então, dentro da Home do meu usuário tem a pasta Pictures. Então, quem é o pai da pasta Pictures? A Home do meu usuário. A gente pode passar outras flags, por exemplo, além da traço all, eu posso passar um traço list. Acho que é literal? Não. Eu vou passar da opção mais curta, né? Essa opção traço all, ela pode ser passada de uma maneira mais fácil, que é só um traço e um A. E aí ele já entende que é a mesma coisa.
E aí eu posso passar também, junto com A, um traço L, que aí ele vai listar em detalhes, tá? E aí ele vai, L de long, então ele vai exibir diversos detalhes. Esses detalhes a gente vai ver mais na próxima aula, ou na terceira, se eu não me engano. Por enquanto não é muito relevante, mas ele vai dar mais detalhes, ok? Eu posso passar tudo isso em um traço só, então eu posso passar traço AL, não importa a ordem, tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa para mim. Então, isso aqui esses dois são flags, e a gente pode ter alguma opção. Esses são flags que são opções. Isso aqui é um comando, e a gente também pode ter um argumento. Então, lembra do que eu falei do diretório atual, que é o contexto atual que a gente exibe as coisas? A gente também pode alterar o contexto atual que a gente está performando algum comando. Então, quando eu dou o comando list, ele vai listar os arquivos da pasta atual que eu estou. E se eu não quiser que ele liste a pasta atual que eu estou? Bem, uma solução seria a gente trocar de pasta. Só que a gente ainda não viu como trocar de pasta. Qual seria a outra opção? Então, a gente já tem tudo na mão para a gente descobrir isso. A gente sabe que o comando ls é o comando usado para listar coisas, e a gente sabe que o ponto representa a pasta pai da pasta que eu estou. Então, se eu der um espaço, eu vou passar um argumento para ele. Veja bem que eu não estou usando um traço, nem um traço. Então, eu estou aqui dando um espaço para separar e estou passando uma coisa chamada de argumento. E agora, como argumento, eu vou passar onde que eu quero que ele liste as coisas. Eu quero que ele liste as coisas da pasta pai da pasta que eu estou. Então, coloca um ponto. Opa, coloquei um colchete aqui. E aí, ele exibiu a pasta pai e mostrou que na pasta pai só tem a pasta que eu estou agora, que é a Code Spaces Blank. Ok? Vamos passar a opção traço A para ver se tem mais coisas escondidas. E tem. Vamos passar com traço L para ficar mais visível. Então, tá aqui, tem a pasta .codespaces, a pasta .orix. São duas pastas que são escondidas. São pastas que a gente diz escondidas, beleza? Então, isso foi um argumento. Então, a gente descobriu o que é um comando, o que é uma opção, o que é um argumento e o que é uma flag. Flags são opções, argumentos são coisas que a gente passa para um comando, que não são... Basicamente, a gente pode definir assim. O comando é o nome da ação que a gente vai fazer. Uma opção é algo que muda o comportamento do nosso comando. A flag é uma opção que vai só desligar ou ligar algo. Vai ser uma opção verdadeira ou falsa. E se não for uma opção e não for uma flag, ela vai ser um argumento, ok? Uma nota importante é que não tem nenhuma definição formal de comando, opção, argumento e flag. O que a gente tem é uma convenção. Então, a gente usa o que é melhor para a gente se comunicar. Talvez em um outro contexto, um argumento tenha uma outra definição para você. E tudo bem. O importante é a gente saber se comunicar de acordo com o ambiente que a gente está. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu sou um desenvolvedor e aí eu participo da comunidade de Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação. Lá, nessa comunidade, a gente tem um outro sentido para a palavra flag. Tá errado? Não tá errado. Por quê? Porque o sentido que tá lá é o sentido correto. A gente vai usar o conceito da palavra de acordo da comunidade que a gente participa, ok? O que é importante é a gente conseguir se comunicar de maneira clara. Enfim, como não tem nenhum órgão, entidade que centraliza o uso dessas coisas e define elas muito bem, a gente segue nisso, beleza? Então, o conceito que eu passei para vocês aqui é o conceito que eu acho mais comum em um âmbito geral. Porém, pode mudar. Muitas vezes, eu mesmo falo que uma flag é uma opção é uma flag, e para mim tanto faz. O que importa para mim é que vocês entendam a mensagem que eu quero passar. E aí a comunicação foi feita com sucesso, ok? Continuando, vamos ver alguns comandos básicos para navegar pelo nosso sistema de arquivos. Então a gente viu o comando ls, que lista os arquivos de um diretório. A gente viu o comando pwd, que mostra a pasta atual que eu estou. A gente também vai ver agora o comando cd. Então, um jeito da gente listar os arquivos do diretório pai é passando como argumento o ponto, que vai representar o diretório pai. Um outro jeito é a gente mudar de pasta. Então, para a gente mudar de pasta, a gente usa o comando cd. O cd vem de change directory, beleza? E ele muda o diretório, ele muda a pasta que eu estou. Então,
Se eu passo como argumento para o CD, o lugar que eu quero ir agora. Então eu vou passar CD, 2 pontos, e agora eu estou na pasta Py. Se você ver, aqui no meu shell, ele até mudou. Aqui ele mostrava antes que eu estava no CodeSpaces Blank. Agora eu estou só no Workspace, ok? E aí essa barra aqui, ela separa as pastas, ok? Então, quando tem uma barra aqui, é uma separação de pastas. Exceto essa primeira barra, que a gente já vai falar. Então, fora a primeira barra, quando a gente tiver uma barra aqui no meio, ela está separando as pastas. Eu dei um CD 2 pontos e agora eu estou no diretório Workspace. Se eu der um CD 2 pontos de novo, para onde que eu vou? Agora, eu vou simplesmente para a barra. Essa primeira barra, ela representa o diretório raiz. É o diretório raiz que também é chamado de root. Então, não é para confundir com o usuário root. Lembra que eu falei do usuário root, que é um usuário mais poderoso? Não é isso, tá? O diretório raiz é o primeiro diretório do sistema do Linux. Então, antes desse diretório, não tem nada, beleza? Tudo que a gente tem no nosso sistema do Linux começa no diretório raiz, ok? Então, se eu listar aqui, vai ter várias pastas aqui dentro, né? E tudo que eu tenho no meu sistema fica dentro da raiz, ok? Se eu der um CD2 pontos de novo, eu continuo no barra, porque não tem como voltar mais que isso, beleza? Então, eu mostrei para vocês como voltar para o diretório Py. Se eu quiser entrar em uma pasta agora, eu posso voltar para Workspaces, passando o CD Workspace, e aí eu volto para dentro do Workspace. Eu posso voltar para dentro de CodeSpaces Blank. Se vocês perceberem, eu não digito até o final, né? Eu coloco algumas letras e aperto o Tab. Isso é uma função que vem do Shell. O Shell que eu estou usando me ajuda. Então, quando eu aperto o Tab, ele vai completando para mim e me ajuda a ser mais rápido. Uma outra coisa que o Shell também me ajuda, pelo menos o Bash me ajuda nisso, que é se eu usar as setas do meu teclado, por exemplo, se eu usar a seta para cima, eu vou pegar o meu último comando. E se eu continuar apertando a seta para cima, ele vai indo no histórico dos meus comandos. Beleza? Eu posso usar a seta para baixo também para voltar, se eu passei muito e tal. Então aqui eu posso navegar pelo meu histórico de comandos. Enfim, essa é uma ajuda que o Bash me dá. Ok, vamos voltar lá para a raiz. Vou colocar um ponto. E lembra que sem ser a primeira barra que tem aqui, eu falei que ela é diferente, correto? Mas se não for, essa barra que é o primeiro caractere, se não for ela, então a barra é uma separação. Então eu vou colocar aqui ponto, barra, essa barra é uma separação, e vou colocar ponto de novo. Então eu vou voltar para o meu diretório Py, e dentro do meu diretório Py eu vou voltar de novo. Então eu vou voltar 2 vezes. Voltando 2 vezes, eu estou na minha raiz. Eu estou na raiz do meu sistema. Eu estou no diretório root. Beleza? Então aqui no meu diretório root, eu posso voltar direto para a pasta Workspace CodeSpace Blank, que é a pasta que eu estava, usando um atalho, que é o CD traço. O CD traço, ou CD -, ele volta para o último diretório que eu estive. Então, o ponto volta para o diretório Py. O traço, ele volta para o último diretório que eu estava. Tá? Então, eu estava no CodeSpace Blank. Se eu der um CD traço, eu volto para ele. E se eu der um CD traço de novo? Então, eu volto para raiz, que era o último lugar que eu estava. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é, independente de que pasta a gente estiver, a gente vai conseguir performar esses comandos. Um terceiro atalho que a gente tem com CD é escrever só CD. Se a gente escrever só CD, a gente vai ir para a pasta home do nosso usuário. Então, se eu colocar CD, eu fui para a pasta do meu usuário. Então, eu estou aí na pasta do meu usuário. Vou dar um CD traço, eu volto para minha raiz. Além de escrever só CD, a gente também pode colocar um tilde, e ele também vai para home. Então eu posso usar CD tilde, um CD tilde ou só CD, e aí eu volto para home. Um outro jeito de eu ir para a raiz também é usando, em vez de ficar voltando até chegar lá, né, eu posso simplesmente usar o comando clear para limpar os comandos que estavam aqui no terminal. Ó, eu vou encher de coisa aqui, ó. Vou apertar clear, sumiu tudo. Então, outro jeito de voltar para a raiz é colocar, além de colocar o ponto até chegar nela, é colocar o caminho absoluto. O caminho absoluto é diferente do caminho relativo. O caminho relativo vai ser relativo aonde eu estou. Então, por exemplo, agora eu estou dentro da pasta Home CodeSpace. Para mim ir para a raiz, eu tenho que voltar 2 pastas, correto? A gente está dentro de 2 pastas. Então, dou CD ponto, barra ponto. E aí eu voltei para a raiz. Se eu colocar um PWD, eu estou na barra aqui, que é a raiz. Voltando lá para minha home,
Um outro jeito de eu fazer isso sem ser relativo onde eu estou, é usar um caminho absoluto. O caminho absoluto, a gente começa a instruir aonde a gente quer ir a partir de um marco zero. Esse marco zero é a raiz. Então, se eu colocar CD barra, ele vai entender que eu estou indo para a raiz. Porque a barra, como primeiro caractere, a barra como primeiro caractere aqui, ela simboliza o root. Tá? Lembra que eu falei que a primeira barra era diferente, quando a barra está no começo? É porque ela simboliza um caminho absoluto. O caminho absoluto sempre começa a procurar a partir da raiz. Então, vamos voltar lá para home e vamos supor que eu quero ir para a pasta que a gente estava quando a gente abriu o CodeSpaces, que era workspace, eu vou listar a raiz e a gente vai ver que a gente tem essa pasta workspace, dentro da pasta workspace a gente tem a CodeSpaces blank. Então, vamos supor que eu quero voltar para essa pasta, sem usar o caminho relativo, que seria workspaces, CodeSpaces blank. Tá? Sem usar isso, como que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou dar o caminho absoluto. A partir da raiz, como que eu faço? Então, dentro da raiz, né, eu coloco um barra para indicar que isso é um caminho absoluto. Então, começa na raiz. A partir da raiz eu vou para onde? Agora eu vou para workspace. A partir do workspace eu vou para onde? Agora eu vou para CodeSpaces blank. E aí eu dou Enter. E aí eu estou na pasta que eu queria. Beleza? Então, isso é um caminho absoluto. Absoluto porque ele começa a ser contado a partir da raiz. E o caminho relativo é todo caminho que não começa com barra. Todo caminho que não é absoluto. Simples assim. Ok. Então, a gente viu alguns comandos para o ls, o cd, o pwd e o clear. Vamos ver alguns comandos para criar arquivos. Então, eu estou aqui sem nenhuma pasta. Eu vou começar então criando uma pasta não, criando um arquivo. Para criar um arquivo, a gente utiliza o comando touch. O comando touch vem de tocar, né, do inglês. A função principal do comando touch não é criar um arquivo, na verdade. É atualizar o tempo de acesso de um arquivo. O tempo de modificação de um arquivo. Se eu passar aqui para o comando touch, muitos comandos têm isso, tá? A maior parte dos comandos vai ter isso. Se eu passar a opção --help, ele vai me dar uma ajuda do comando e vai explicar o que ele faz. Então, passando aqui, vocês vão ver. Ó. O comando touch se usa como touch, aí eu coloco opções. Opções está entre colchetes porque é opcional. E aí eu passo os argumentos, que é os arquivos que eu quero criar. Ou atualizar, né? Que é o principal uso dele. Então o touch ele serve para atualizar o tempo de acesso e modificação de um arquivo. E aí ele vai tocar no arquivo e colocar o tempo dele para o tempo atual que eu estou. Se esse arquivo não existir, não vai ter como ele atualizar o tempo do arquivo. Ao invés disso, ele cria o arquivo no tempo atual. Então, eu não tenho nenhum arquivo aqui, vou criar um arquivo. Então, touch arquivo.txt. Ele foi lá e criou um arquivo para mim no tempo atual. Então, 16 de abril, 3h36 da manhã. Ele foi e criou esse arquivo para mim. Outra maneira de a gente utilizar o comando touch é passando mais de um argumento. E aí ele vai criar vários arquivos, já que eles não existem. Né? Então, arquivo 2.txt, arquivo 3.txt. Eu vou dar um ls-la. E ele criou esses arquivos para mim. Agora que esses arquivos existem, vamos supor que eu quero fazer o propósito principal do touch, né? Que é atualizar um arquivo, não criar ele. Então agora eu vou dar um touch no arquivo.txt. Vocês vão ver que ele não vai criar o arquivo, ele só vai atualizar o tempo. Então era 3h36 da manhã quando eu criei, e quando eu apertei o touch, quando eu cliquei no touch de novo, né? Quando eu entrei o comando de novo, ele atualizou o tempo dele. Que essa é a principal função do touch. Apesar dessa ser a função principal do touch, a função que é mais usada é para criar arquivos mesmo, ok? Ok, continuando, a gente viu como criar um arquivo. Vamos então ver como a gente pode editar o conteúdo de um arquivo com uma ferramenta de linha de comando. Então, o terminal, né, eu não lembro se eu falei, né, mas o terminal também é conhecido como Command Line Interface, que é uma interface de linha de comando, que a gente geralmente fala CLI, só CLI. A gente tem algumas ferramentas, e uma dessas ferramentas é o Nano. O Nano vai aceitar como argumento o nome do arquivo que a gente quer alterar. Eu vou passar nano arquivo.txt.
E a gente pode começar a alterar nosso arquivo sem sair do terminal. Então eu vou colocar algum conteúdo aqui. Por exemplo, deixa eu apagar esse aqui. Olá, oficinas, beleza? Para mim salvar, eu aperto Ctrl O, dou um Enter para sobrescrever o arquivo .txt. Eu poderia alterar o nome do arquivo que eu quero salvar e ele não ia alterar o arquivo que eu estava escrevendo, ele ia criar um novo com esse mesmo conteúdo. Mas eu vou sobrescrever, então vou deixar arquivo.txt. E aí tá salvo, beleza? Então, se eu fechar esse arquivo, agora a gente vai ver que ele vai ter conteúdo. Como que a gente faz para ver o conteúdo de um arquivo? A gente pode usar um outro comando, que é o comando cat. O comando cat vem de concatenate. Então, concatenar. Eu não sei nem escrever, então eu vou deixar concat aqui. Então, concatenar é uma outra coisa. Então, assim como o comando touch tem um propósito principal, a gente usa para outra coisa. Em geral, a gente usa o comando cat para exibir o conteúdo de um arquivo. Então, eu vou dar um cat no arquivo .txt e ele vai exibir o conteúdo para mim, que é o lá oficinas. Voltando lá no nano. Opa, abri um arquivo aqui, outra coisa. Então, a gente está no arquivo .txt. Eu vou mostrar o comando de sair para vocês, que eu esqueci, acabei saindo automaticamente. Eu vou alterar, vou tirar esse ponto de exclamação, vou dar um Ctrl X para sair. Aí ele vai perguntar, você quer salvar o que você fez? Se eu apertar N de não ou de no, ele só vai sair sem alterar nada. Se eu apertar Y, ele salva o arquivo. Então, Y, e aí eu dou um Enter para sobrescrever o arquivo novamente. E aí, sair. Se eu der um cat de novo, e aí a gente vai ver que saiu aquele ponto de exclamação. Então, esse foi o comando cat, nano e o touch. Vamos supor agora que eu não quero criar uma pasta. Eu quero criar, ou que eu não quero criar um arquivo, eu quero criar uma pasta. Qual comando eu uso? Agora eu vou usar o comando mkdir. O comando mkdir vem de make directory, de criar uma pasta. Então, para criar uma pasta, eu vou dar o nome da pasta como argumento. E assim como o comando touch, eu posso criar várias pastas de uma vez. Então eu coloco pasta 1, pasta 2, pasta 3. No caso, eu só vou criar uma pasta. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Então eu vou criar uma pasta chamada pasta. E aí eu vou listar. E vocês vão ver que está aí a pasta. Essa pasta está vazia. Eu posso listar o conteúdo dessa pasta, ela está vazia. Mas agora eu vou usar um outro comando, que é o comando cp. O comando cp, ele vem de copy. Então ele vai copiar alguma coisa. O comando cp eu vou usar para copiar o arquivo .txt para dentro da pasta. Então eu vou colocar aqui aonde eu quero que ele copie esse arquivo. Então o primeiro argumento é o arquivo que eu vou copiar. No caso eu vou copiar o arquivo .txt e aonde eu quero copiar isso aqui. Se eu quisesse copiar para o diretório que eu estou agora, eu colocaria um ponto. Tá? Aí ele vai falar, eles são o mesmo arquivo, tem que dar outro nome. Então eu vou colocar um outro nome, vai. Arquivo 22.txt. Arquivo 0, vai. Arquivo 0. E aí ele vai colocar, como eu não especifiquei nenhum caminho para esse arquivo, ele vai criar para o caminho que eu tô, para a diretória que eu estou agora. Então, agora tem um arquivo 0 aqui também. Ok. Se eu quisesse copiar para dentro da pasta, eu ia colocar só o caminho que eu quero criar esse arquivo, que é o caminho onde está a pasta. E aí eu posso colocar o caminho da pasta relativo a onde eu estou. Então só coloco pasta, que ele vai saber que é relativo para onde eu estou. Dá um Enter. Agora eu vou listar a pasta e lá dentro está o arquivo. Eu posso também copiar com outro nome, só passando o caminho da pasta e colocar outro nome. Outro nome.txt. Opa, arquivo.txt. Faltou a extensão aqui. E agora listando, se eu listar a pasta, vai ter 2 arquivos lá. Beleza. Vamos supor que eu quero copiar essa pasta agora. Eu vou colocar cp pasta para pasta 2. O que acontece é que dá um erro. Ele até já fala pra gente. Eu não coloquei a opção "-r", a flag "-r". E o que o "-r" significa? O "-r" vem de recursivo. Ok? Então, é recursivo porque ele não copia a pasta, porque a pasta... uma pasta pode ter vários arquivos dentro. E aí eu tenho que passar a opção "-r" para ele entrar dentro daquela pasta e copiar cada arquivo também. Então,
eu tenho que trazer a pasta, tenho que copiar a pasta junto com o conteúdo dela. Então eu tenho que colocar essa opção "-R". Coloquei essa opção e agora a gente tem a pasta 2. Se eu listar a pasta 2, vocês vão ver que ela também tem os arquivos que estão na pasta original, beleza? As duas estão igual, elas têm os mesmos arquivos. Ok. Agora, vamos supor que eu quero deletar esses arquivos que eu criei. Ambos os arquivos e as pastas que eu criei. Eu vou colocar um RM e vou dar o nome das coisas que eu quero deletar. Eu vou deletar o arquivo .txt, se vocês verem, ele sumiu no caso. E eu vou deletar os outros arquivos. Então, deletei o arquivo 0, deletei o arquivo 2, deletei o arquivo 3. Todos removidos. Agora vamos remover a pasta. RM pasta. O que acontece? A gente não pôde remover a pasta. Por quê? Porque ela é um diretório. Então, para remover uma pasta, a gente vai ter que também passar a opção "-R", para remover tudo que está dentro também. E agora a gente não tem mais aquela pasta. Uma outra coisa é que, se vocês perceberam, o comando RM ele não pergunta se a gente quer remover ou não algo. Beleza? Então, a gente acaba que pode deletar alguma coisa por engano. E aí, já que a gente vai poder deletar alguma coisa por engano, a gente pode passar uma opção para ele perguntar também. Então eu vou colocar a opção "-I" de interativo, interactive, e colocar a opção "-R" para deletar o conteúdo da pasta, e vou deletar a pasta 2. E aí agora ele vai perguntar, descending into directory pasta 2, ele vai perguntar isso porque é uma pasta, tá? Se fosse um arquivo, ele só ia aparecer a próxima pergunta. Eu vou colocar Y de yes, e a próxima pergunta que é, você quer remover o arquivo regular, tal? Aí eu vou colocar yes, também quero remover. E aí ele vai querer perguntar para todos os arquivos da pasta. E aí, agora ele vai perguntar, você quer remover a própria pasta? Yes, removeu tudo. Pronto. Um outro jeito de remover uma pasta, isso aqui só se ela estiver vazia, então vou colocar um mkdir pasta, essa pasta está vazia, é usar o rmdir, de remove directory. E aí eu coloco o rmdir pasta. Beleza. Então, a gente viu o comando mkdir, o comando touch, o comando rm, ls, cd, pwd. Além disso aí, eu vou passar mais um comando para vocês, que é, como eu estava falando antes, para a gente pegar ajuda com algum comando que a gente não sabe usar, a gente pode passar a opção "-help". Mas algumas ferramentas podem não ter essa opção "-help". O que a gente faz então? A gente pode usar uma outra ferramenta chamada manual, e a gente passa como argumento o nome do comando que a gente quer ajuda. Então, mkdir. Aí ele vai abrir para a gente um guia de como a gente pode usar o mkdir. Um comando parecido com o man é o info. Então a gente tem um info, e no caso não está disponível no CodeSpace, mas talvez esteja disponível no seu computador se você usa Linux. Então a gente tem um info também, e talvez também não seja disponível, que é o apropos. O apropos, que eu não sei nem se eu escrevi certo, né? Nem sei se ele não existe ou se eu escrevi errado. Ele realmente não existe também. Então a gente tem um apropos do mkdir, e a gente também tem o TLDR, que com certeza não tem. E excepcionalmente nesse caso, eu vou mostrar para vocês como ele funciona aqui no meu computador. Então, se eu colocar grep, por exemplo, que é um outro comando, ele vai mostrar aqui para mim a ajuda do grep. Se eu colocar info grep, ele vai mostrar também uma outra espécie de ajuda. Se eu colocar apropos, não, eu não tenho apropos, tá? Se eu colocar tldr grep, ele vai mostrar para mim também uma certa ajuda. O tldr é muito bacana, porque o tldr significa too long, do not read. É muito grande, não li. Basicamente, passou de 2 linhas, eu não li. Ele vai mostrar uma ajuda mais resumida com exemplos desse comando. Então, para usar o comando grep, ele fala, bem resumido, ele faz isso aqui. E aí ele mostra alguns casos de uso. Beleza? Por exemplo, tldr cd. Aí ele vai mostrar pra gente. Vá para um diretório específico, você faz isso. Vá para o diretório pai do diretório que você está, CD 2 pontos. Vá para o seu diretório home, CD. Vá para a home de um usuário específico. Aí você coloca tio, o nome do usuário. Vá para o último diretório que você estava, CD traço. Vá para o diretório raiz, CD barra. Agora vamos ver o CD traço help. Olha como é maior. No caso, como eu falei, algumas ferramentas não têm o CD traço help. Então vamos ver o manual do manual do CD. Muito maior do que o TLDR.
Então, a gente também tem um apropos, né? Deixa eu abrir aqui uma guia para mostrar o apropos para vocês. Linux. Então, é só um P, tá? Apropos também serve para obter ajuda de alguma coisa. Vou mostrar uma print para vocês de um caso de uso dele. E aí a gente vai ter, cadê? Apropos. Quero um caso fácil para mostrar. Tá bom, esse aqui de comprimir. Ele vai mostrar como que algumas coisas algumas ferramentas que tem algo relacionado à compressão. E aí ele coloca lá o zip, o gzip e tal. Então ele vai procurar, o zip tá aqui, né? Ele vai procurar qual ferramenta está relacionada à palavra que você colocou. Voltando aqui para o nosso CodeSpaces, eu vou colocar um clear para limpar. E acho que para essa aula tá bom de comandos básicos, né? Então a gente viu o comando. Na real, eu vou mostrar um de comando, perdão. Esse é realmente o último. Então, eu mostrei para vocês como criar uma pasta, tal, como copiar, mas eu acho que eu não mostrei como mover uma pasta, né? Então, vamos supor que eu quero mover uma pasta ou arquivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, eu vou criar um arquivo. Vou criar uma pasta também. Vamos supor que eu quero mover o arquivo 1 para dentro da pasta. O que eu faço? Eu falo o que eu quero mover. Eu quero mover o arquivo 1. Para onde? Para dentro da pasta. Só isso. E aí ele moveu. Eu poderia também mover de volta, colocando move pasta arquivo, e mover de volta para cá. Perdão, não era para dar enter. Mover de volta para cá com outro nome. Então, eu vou mandar ele de volta para cá com o nome arquivo.txt, sem o 1. Isso significa o quê? Se vocês não perceberam, a gente pode usar o comando mv para renomear alguma coisa, né? O mv vem de move, né? O comando mv a gente vai poder usar para renomear um arquivo também. Então, vamos supor que eu tenho esse arquivo .txt e eu vou chamar de file.txt. Eu estou movendo o arquivo .txt para o file para a mesma pasta que ele está, só que com outro nome. Então, ele também serve para renomear um arquivo. Eu também poderia mover uma pasta ou renomear ela, por exemplo, move pasta para folder, e aí renomeia a pasta também. Então a gente pode usar também o comando de mover como comando de renomear. Enfim, um outro comando é o comando echo. O comando echo vem de ecoar realmente alguma coisa, de ter um eco. Então eu mando alguma coisa para ele e ele me manda de volta essa mesma coisa. Por exemplo, se eu passar aqui um oi para ele, ele manda de volta um oi para mim. E aí a gente vai ver depois alguns casos com eco, né? Mas eu vou colocar entre aspas, porque se eu colocar oi, oi, no caso ele funciona. Por quê? Porque o echo simplesmente vai mandar tudo de volta para mim. Mas em outros comandos isso não funcionaria. Em outros comandos que tem input de texto, no caso. O correto seria a gente passar entre aspas para ele entender que isso aqui é um argumento só, ok? Tipo assim, o resultado é o mesmo, tá? Mas por dentro no comando é diferente. Por quê? Porque como aqui tem um espaço, ele entende que isso aqui são 2 argumentos. Só que, na real, é um argumento só que a gente quer. Então a gente coloca entre aspas para ele entender que isso aqui é uma coisa só. Agora sim, acabou, chega. Não vou mostrar mais nenhum comando nessa aula aqui. Só que eu queria deixar algumas recomendações de conteúdos para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o link do CodeSpaces do GitHub para vocês criar a conta, do CodeSpaces para vocês criarem um CodeSpaces, do Student Developer Pack do GitHub para vocês pedirem a solicitação de vocês, para vocês conseguirem usar além das 60 horas que eles te dão, e usar diversas outras ferramentas que ele te oferece. Vou colocar também dois outros links, na real 3 outros links, que é uma recomendação para vocês lerem, que é essa resposta de uma pergunta no Stack Exchange, que um cara perguntou: qual é a diferença exata entre um terminal, um shell, um TTY e um console? Daí vocês podem traduzir essa página, né, com o Google Tradutor e ler essa resposta, tá? Eu quero que vocês deem uma lida nessa resposta. Vocês não precisam se atentar com palavras difíceis que vocês não entendem
Porém, é legal vocês lerem até o final para vocês fazerem um paralelo do que vocês aprenderam nessa aula com o que está escrito aqui, que esse cara escreveu, beleza? Além disso, uma outra matéria que eu vou estar passando para vocês é uma que eu peguei aqui que esse cara respondeu. O cara fez uma pergunta aqui, o cara só meteu esse link, que é o Teletype desmistificado, que tá aqui. Então eu queria que vocês dessem uma lida nisso aqui, só que não totalmente, porque isso aqui é meio complexo, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhada. Olha como isso aqui é meio grande também, né? Vem até aqui, ó. Eu quero que vocês deem uma olhada, uma lida, até essa parte aqui, ó. Tá? Então, antes de use case, vocês param. Só até a parte da história. E é só isso que eu quero que vocês deem uma olhada. Mais nada. Então vai estar esses dois links na descrição. E o terceiro que eu comentei era, se vocês quiserem, opcionalmente, eu acho que não vai agregar muito para quem não tem nenhum conhecimento, mas quem veio para ver uma outra perspectiva e já sabe um pouco sobre o assunto, tem esse link na Wikipedia, que tem uma tabela dos shells e algumas funções e compara essas funções, tá? Então, tá aqui. Por exemplo, cadê? Acho que tá mais para cima. Aqui, essa tabela. Patch completion, que é completar o caminho de alguma coisa. Esse shell não tem, esse tem. Então tem uma comparação aqui bacaninha. Vou deixar esses 3 links para vocês. Além do link desses outros links que eu falei do GitHub. Deixa eu só conferir se faltou alguma coisa para falar. Beleza. Para recapitular, na nossa aula de hoje a gente viu sobre o que é um terminal. Então, o terminal é uma maneira de a gente interagir com o nosso sistema operacional. Por que usar um terminal? Então, se vocês não perceberam, motivos para usar o terminal é porque ele é muito mais flexível e muito mais poderoso do que uma interface gráfica. Além de ser muito mais leve, uma interface gráfica vai pedir mais recursos para o sistema e vai ter ambientes que a gente não vai poder se dar o prazer de desperdiçar recursos com uma interface gráfica. Isso é um caso para muitos servidores. Então, às vezes, quando a gente trabalha no servidor, a gente não tem uma interface gráfica. A gente vai usar um servidor e a gente vai ter só um prompt para a gente colocar, para a gente se autentificar, e depois a gente vai ter acesso a um shell para a gente conseguir interagir. Além disso, outros usos. Ambientes em cloud. Então, quem mexe com serviços em nuvem, geralmente cai muito em um terminal. Beleza? Vai precisar saber muito bem usar um terminal. SaaS admins também, que são administradores de sistemas, vão precisar usar muito isso. E outros tipos de infraestrutura. Então, gente que trabalha com outro tipo de infraestrutura vai precisar muito usar um terminal. Enfim, na próxima aula a gente vai ver sobre o sistema de arquivos do Linux em mais detalhes e a gente vai se aprofundar então nesse assunto. Como uma última coisa, eu queria passar para vocês um exercício que eu queria que vocês criassem um diretório na sua home. Então vocês podem ir para sua home. Deixa eu até escrever para vocês. Nano arquivo 1.txt. Então, eu não vou falar o que vocês têm que fazer, tipo, em detalhes, só vou colocar aqui porque eu quero que vocês pensem um pouco. Então, crie uma pasta chamada Meus Documentos na sua home. Veja bem que eu coloquei um espaço no nome da pasta, então eu quero que vocês deem um jeito para descobrir como criar uma coisa com um nome com espaços, beleza? Depois, eu quero que vocês criem um arquivo chamado tarefas.txt dentro da pasta Meus Documentos. Agora, faça um backup. Faça um backup do arquivo tarefas.txt no mesmo diretório. Faça um backup do arquivo tarefas.txt chamado tarefas backup.txt. Isso no mesmo diretório que tal, no mesmo diretório do tarefas.txt. Beleza. 4. Mova o arquivo tarefas.txt para um novo diretório, para uma nova pasta chamada old, dentro da pasta Meus Documentos.
Então, deixa eu quebrar essa linha aqui para dar para vocês visualizarem tudo num lugar só. Então, e por último, delete o backup que você fez. Tá? Então tenta fazer isso aí. Eu não coloquei nenhum dos comandos que a gente aprendeu. Quero que vocês pensem, tipo, para vocês absorverem um pouco mais. E mesmo assim, tentem não pesquisar, tá, as respostas. Tenta ficar um tempo quebrando a cabeça e depois que você falar, beleza, é impossível, aí você vai lá e dá uma olhadinha. Então é isso, rapaziada. E até a próxima.